sofreu uma série de modificações ao longo do caminho que o pioraram consideravelmente. Onde é que nós chegamos hoje? Qual é o estado da arte de hoje? A tal da concorrência não existe em 3 mil municípios do Brasil. Em 3 mil municípios do Brasil, só há uma única infraestrutura de telecomunicações chegando lá. É a Oi. Não há outra. Aí você diz, mas não é verdade, porque naquele município lá, eu pego o sinal da TIM, ou eu pego o sinal da Claro, que chega no município na rede da Oi. Porque a rede da TIM não chega lá, a rede da Claro não chega lá, ela contrata a rede da Oi e lá ela coloca a torre de telefonia móvel. Mas a infraestrutura que chega até lá é a da Oi. Então nós temos 3 mil municípios do Brasil onde você é Oi ou não é. Não tem infraestrutura. Então, esse negócio de que deixa que o mercado resolve onde tem atração de mercado. Aqui, 3 mil municípios não tem. E mais, se você for para os 2 mil e poucos que sobra, se você entrar no município, você vai ver que tem problema monopólico dentro do município. Né? Achar que, por exemplo, tem concorrência em toda a cidade do Rio de Janeiro é uma ilusão. Tem concorrência onde o mercado é atrativo na cidade. Porque como o outro opera com autorização, ele olha para aquela cidade e ele fraciona. Ele não é obrigado a cobrir toda a cidade, ele vai cobrir a parte que lhe interessa. Então nós temos um problema grave. A empresa que opera em 3 mil municípios do Brasil está às vésperas de quebrar. Como é que você faz? Você pode ter um apagão de telecomunicações no Brasil. Bom, a densidade é decrescente do telefone fixo, ela chegou no top de 22, ela saiu de 11, chegou no top de 22, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos nos anos 50 tinha 40, né? O nosso top foi 22, ela é decrescente, hoje ela está na faixa de 20. Aí vocês vão dizer assim, tudo bem, mas é que isso aí porque é uma substituição do telefone fixo pelo telefone móvel, então isso é menos grave, mais ou menos. Por quê? No auge, 81% dos telefones móveis no Brasil eram pré-pagos. Aí as operadoras inventaram esses planos controle, que são planos pré-pagos disfarçados, né? É um pré-pago, só que você fideliza o sujeito para garantir que aquela renda virá todo mês. Mesmo assim, mesmo com esse pré-pago do B aí, os planos pré-pagos hoje são 71% da base de telefonia fixa, de telefonia móvel, desculpa, com uma minutagem baixíssima. É o famoso, que todo mundo conhece aqui, o pai de santo, né? Aquele que só recebe. Né? Então, assim, na verdade, você tem uma perda de autonomia, porque o sujeito trocou um telefone fixo que ele até usava por um telefone móvel que, na verdade, ele só recebe. Né? Você tem um problema, isso aqui dava um papo enorme, que é a questão do SNOA, que é o mecanismo criado pela Anatel para permitir que você contrate a rede de terceiros, porque esse é o grande problema. Você tem uma rede que chega na última milha que ela é tendencialmente monopólio, porque você vai ter dificuldade de fazer investimento. O que os vários países adotaram? Mecanismos de separação funcional, estrutural e tudo, que permitissem que essa rede fosse usada por concorrentes. O caso mais famoso é o caso do Reino Unido. O Reino Unido pegou a British Telecom e dividiu ao meio. Então falou o seguinte, você opera a infraestrutura e você vende o serviço. Só que outras empresas poderão vir e contratar a mesma infraestrutura. E criou um órgão, inclusive, o Office of Telecommunication Adjudicator, para fiscalizar que a empresa de infraestrutura venda os serviços pelo mesmo preço que ela vende para a irmã dela, que é a operadora de serviço, que ela vende para qualquer outro. Nesse momento, o Reino Unido está chegando à conclusão que esse modelo também não funcionou, porque tornou a fiscalização muito cara para ficar acompanhando o tempo inteiro se o sujeito não está negociando em condições vantajosas com a outra empresa do mesmo grupo econômico. E a proposta do Office of Communication, do órgão regulador britânico, é separar de vez, é separação estrutural, é fazer com que sejam 2 grupos econômicos separados, porque aí você não precisa mais fiscalizar. O cara da infraestrutura ele vai ter todo interesse econômico em vender para Deus e o mundo, porque agora ele não tem mais nada a ver com o outro grupo. No Brasil não existe nenhum tipo de política como essa. Isso mata o pequeno provedor na origem, porque o sujeito está lá operando a infraestrutura lá, mas ele não consegue contratar a operadora por preços justos. São chamadas regras de unbundling, enfim, de separação e tudo, que no Brasil é um fracasso. Se vocês terem uma ideia, não chegou ainda a contratos firmados nesse SNOA com pequenos provedores, não chegou a 5 contratos assinados nos últimos 4 ou 5 anos, no Brasil inteiro. Porque isso não funciona.
porque a operadora vende mais caro no atacado do que ela vende no varejo. Se o sujeito comprar no atacado com ela, ele está fora do mercado, porque ele vai ter que colocar a margem dele, ele está fora do mercado. Ou seja, o modelo de interconexão, de separação de unbundling no Brasil não funcionou. E, por fim, nós temos o problema da banda larga fixa. Esse é um dilema no Brasil. Isso que, por exemplo, a Finlândia recentemente incluiu na sua Constituição como um direito humano inalienável, no nível do trabalho, da saúde, da educação e tudo, porque não nos iludamos, assim, a tarefa civilizatória que nós temos hoje em relação a telecomunicações é semelhante àquela da eletrificação no final do século XIX e início do século XX. Significa garantir que toda residência tenha acesso a esse serviço. Assim como hoje é impensável para a gente uma casa que não tem acesso à infraestrutura de eletricidade, é esse o raciocínio que tem que ser empregado para telecomunicações. Os países estão fazendo os mais diferentes esforços. A Austrália está lá criando uma empresa para levar a fibra ótica a todas as suas residências. O Uruguai fez esse mesmo esforço. A Finlândia incluiu como um direito constitucional e tudo. E qual é a realidade brasileira? Esses dados são de 2014, do Comitê Gestor da Internet, que é a chamada TIC Domicílios, que é hoje considerada a pesquisa referência da área. Não tem ainda os dados de 2015, esses são os dados de 2014. Em 2014, nós tínhamos 50% das residências sem acesso à internet no Brasil. E das que têm acesso, eu botei ali mais ou menos 30% até 2 megabytes, porque 26% não souberam a velocidade que tinham contratado. Então, esse valor, esse número de 35% pode ser maior, porque parte desses 26% significa que 1/3 das pessoas que têm acesso à internet no Brasil acessa menos de 2 megas, sendo que metade da população não tem acesso na residência. Então, nós estamos falando de uma penetração baixíssima. Esse é o modelo de sucesso. Decrescente no telefone fixo, pai de santo no celular e uma baixa penetração de internet e com uma empresa à beira de quebrar devendo 64 bilhões. Amigo, se esse é o sucesso, onde deu errado, eu vou te contar, né? Então, aqui, o meu último slide. Pois é, isso, exatamente. É por isso que esse debate tem que ser aberto, porque senão você fica na imprensa assim, dado que é um sucesso, aí você diz, não, peraí, não é sucesso, vamos discutir aí esse dado que é um sucesso. O caso Oi, isso aqui valia, enfim, toda uma discussão, vocês me permitam aqui Dá 5 minutos. Não, serei bem breve, serei bem breve por um motivo simples. Se vocês forem no site da Carta Capital, a gente tem um blog lá, o blog do Intervozes. Eu publiquei um texto que é exatamente esse slide aqui. Um texto grande, exatamente esse slide. Então, acho que tudo que eu tenho, vou só pontuar aqui, está bem melhor desenvolvido lá no texto. O caso Oi, ele ilustra bastante o problema desse processo de privatizações. Você tem de cara, a Previ e a BNDES estão no leilão. E são acionistas majoritários do que veio a ser a Telemar. Quer dizer, esse já é um problema. Você privatiza, mas peraí, privatiza, mas BNDES e Previ estão lá. Era BNDES, Previ, Telos, que era o fundo de pensão da Telebrás, são os acionistas majoritários da Oi, então Telemar. Então já é um problema. Segundo, eles, apesar de serem majoritários, eles se retiram do bloco de controle em detrimento dos dois acionistas privados, Grupo La Fonte e Andrade Gutierrez. Então, quer dizer, aí você tem um processo. Você privatiza, mas privatiza para a estatal, aí a estatal abre mão da gestão para o privado. Quer dizer, enfim, aí você começa a ter problemas. A questão, aí vamos entrar já no caso da corrupção, já. As partes relacionadas, né? Vários negócios com partes relacionadas envolvendo a Oi. Por exemplo, com as teles. O que aconteceu? Quando teve os celulares, foram sendo criadas as operações de celular, quem montava a operação de celular não era a Telemar. Eram os controladores da Telemar que montavam as operações de celular. E depois vendiam para a Telemar. Né? Assim, ou seja, eu sou o controlador, eu estou comprando uma empresa que é minha mesmo, enfim, sou eu o dono, né? Eu defino o preço. Isso gerou uma série de ações na CVM, algumas que estão até hoje aí, dos minoritários reclamando, peraí, mas foi o controlador que definiu o preço desse negócio, ele está comprando a empresa dele mesmo nesse processo. Você teve a compra da Brasil Telecom, que eu já falei, herdou-se aí obrigações em 26 estados, criando uma assimetria insuportável para a empresa.
Você teve a entrada dos portugueses na operação que levou o primeiro-ministro de Portugal à cadeia. O Zé Sócrates está usando tornozeleira até hoje. Lá não está mais em cana, mas está usando tornozeleira. Por quê? Porque a ideia o que era? A Vivo a Telefônica de Espanha queria comprar os 50% da Portugal Telecom na Vivo. Pressionou, pressionou, pressionou. A Portugal Telecom falou, ok, eu vendo o meu. Desde que a gente arrume algum lugar no Brasil para investir. Eu não quero sair do Brasil. Então eu quero pegar esse meu dinheiro que você vai me dar e quero ter algum lugar para investir no Brasil. Qual era o lugar? A Oi. Aí vai o grupo Ongoing, que era um grupo português, muito ligado ao primeiro-ministro de Portugal, o Zé Sócrates, pressiona o Zé Sócrates pressiona o governo brasileiro, e o governo brasileiro determina um desinvestimento da Previ, do BNDES, dessa operação, para quem? Para que a Portugal Telecom pudesse entrar no negócio. Então você já tem um outro problema, você tem a forma como se deu esse desinvestimento, esse é um problema. Aí entra a Portugal Telecom no negócio. Aí você tem a fusão com a Portugal Telecom, porque é uma coisa, Portugal Telecom tem entrado, ela assume mais ou menos 25% da empresa, depois você tem a fusão, que essa quebrou de vez a empresa. Né? Porque quebrou primeiro porque a Portugal Telecom tinha uma série de esqueletos, o principal deles, a Portugal Telecom tinha emprestado dinheiro a um banco. É o único caso que eu conheço de uma empresa que emprestou 1 bilhão de euros ao Banco Espírito Santo. Quando o Banco Espírito Santo quebra, ele vira para a Portugal Telecom e diz, sinto muito, não tenho dinheiro para lhe pagar, e a Oi acaba ficando com esse para pagar. Para vocês terem uma ideia, a dívida líquida da Globo duplica, da Oi duplica na época. Essa operação duplica a dívida líquida da Oi. Isso é um problema enorme. Né? E aí a Oi começa a se desfazer de ativos, porque está endividada até as tamancas, começa a se desfazer de ativos. E vai vender os ativos para quem? Para os controladores. Então ela vende a operação de telemarketing dela, que era a maior do Brasil, a Contax. Quem vai comprar? O Grupo La Fonte e Andrade Gutierrez. Quem vai comprar os cabos submarinos todos da Oi? Ela não tem mais nenhum, o André Esteves. Quem vai comprar as torres de celular? O André Esteves. Porque ela não tem mais nenhuma torre de celular. Né? Ela vendeu todas as torres de celular, ela vendeu os cabos submarinos, ela vendeu a operação de telemarketing, ela vendeu... para quem ela vendeu o IG, que era a dona do portal? Para o Grupo Ongoing. Então ela começa a se desfazer e vai vendendo para os controladores parte dos ativos dela. Né? E aí nós chegamos ao momento da recuperação judicial da empresa. Quer dizer, esse é o campeão nacional, esse é o grande caso de sucesso do processo de privatização das telecomunicações no Brasil. Uma empresa hoje que tem uma infraestrutura absolutamente sucateada, assim, necessitando de investimentos maciços, porque ela opera ainda em grosso do Brasil com cabo de cobre, par trançado de cobre, que é uma tecnologia absolutamente datada, né? Enquanto está todo mundo colocando fibra ótica, cabo coaxial e tudo, a Oi ainda opera com os velhos cabos de par trançado de cobre, ou seja, precisa de investimentos bilionários, tem uma dívida de 64 bilhões de reais, nessa dívida somam-se 10 bilhões de multas que ela não pagou. Ela foi multada pelo poder público em 10 bilhões de reais e nunca pagou esses 10 bilhões de reais de multa. Ela deve ao BNDES, avaliam aí na faixa de 15 bilhões, né? 7, mas teria 7 de um empréstimo, enfim, isso não está muito claro ainda, mas é um valor razoável, e está em recuperação judicial. E como é que faz? E tem um problema, só não pode quebrar, né? Essa é grande demais para quebrar, não grande demais pelo tamanho, não. Grande demais pela importância dela. 3.000 municípios do Brasil só tem ela para ter acesso a telecomunicações. E aí como é que a gente faz nesse modelo? Enfim, esse é o case de sucesso que eu tinha para apresentar da privatização das telecomunicações.